consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É o modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Olá, boa noite, amigos e amigas da Auditoria Cidadã da Dívida. Boa noite a todos e todas que acompanham o nosso canal. Gratidão pela presença. Vamos iniciar mais uma live hoje, mais um diálogo importantíssimo sobre o regime de implosão fiscal no Rio de Janeiro. A live é sobre o regime chamado de recuperação fiscal, mas nós batizamos de regime de implosão fiscal. E para tratar desse tema muito grave que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós temos aqui a presença de duas pessoas muito especiais. O Paulo Lindense, que é joia da nossa casa, da Auditoria Cidadã da Dívida. O Paulo Lindense, ele coordena o nosso núcleo da Auditoria Cidadã no Rio de Janeiro, atualmente. Ele é servidor do IBGE há 40 anos. O cargo dele é o cargo de técnico de informação geográfica e estatística do IBGE. Ele participou do censo de 1980 e segue no órgão até hoje, está na ativa, e é a memória viva do desmonte do Estado, né? Vocês devem ter visto uma live também importantíssima que nós realizamos sobre o apagão estatístico a que o IBGE está sendo submetido. Quem não assistiu, está lá na página da Auditoria Cidadã, pode assistir. Pois bem, o Paulo Lindense está lá há 40 anos, ele é também diretor
da Executiva Nacional da ACE-IBGE, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do IBGE. E, como eu falei, com muita honra para todos nós da Auditoria Cidadã, é o coordenador do nosso núcleo no Rio de Janeiro. Contaremos também com a participação do Gustavo Belmonte. O Gustavo é advogado, bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e também fez pós-graduação na mesma universidade em Direito Público. O Gustavo é também presidente da Associação de Servidores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e representante do Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado do Rio, FOSPERJ. Então, em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados, agradecê-los por dedicar esse tempo, não é, voluntariamente aqui à Auditoria Cidadã e ao nosso público. Então, passo inicialmente a palavra, Paulo, para você fazer aqui uma breve saudação, antes da gente entrar no tema da nossa live. Pode abrir seu microfone, saudar o nosso público, em seguida o Gustavo. Boa noite a todos e todas, né? É um prazer estar aqui nesse momento agora da live, para a gente poder estar discutindo importantes temas relacionados com a vida da população carioca e também brasileira, né? E agradecer o espaço dado pela Auditoria Cidadã, que é sempre um prazer estar aqui dividindo esse espaço de debate com a Fatorelli e também com o Gustavo, que é um grande amigo aí das lutas. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, caso não vejam isso depois. Para mim é uma grande honra estar aqui presente nessa live. São dois gigantes aí do estudo do orçamento, do estudo da análise fiscal, Fatorelli e o Paulo. É um tema importantíssimo que a gente vai tratar aqui hoje, tanto para os cidadãos quanto para todos os servidores do Brasil. Então é uma honra, vou aprender um bocado hoje aqui e também espero contribuir um pouquinho. Com certeza. Gratidão, Gustavo, gratidão, Paulo. Bom, quem está acompanhando aqui o nosso canal da Auditoria Cidadã já sabe que na sexta-feira passada nós fizemos uma live coletiva da campanha É Hora de Virar o Jogo, iniciativa da Carta Aberta sobre a PEC 32, pautando exatamente esse modelo de plano de recuperação fiscal. Tivemos a presença de um representante do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde uma lei acabou de ser aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre esse plano de recuperação fiscal. Tivemos também a presença de um auditor fiscal do Estado de Minas Gerais, porque esse mesmo plano está na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para ser votado pelos deputados locais. E deixamos o caso do Rio de Janeiro para ser debatido separadamente, porque o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro, foi a cobaia desse plano. Esse plano de recuperação fiscal surgiu no Estado do Rio de Janeiro em 2017, com uma lei aprovada na Alerj. E, na época, imediatamente após a aprovação da lei, o núcleo do Rio de Janeiro, na época, era coordenado por nossa querida amiga Rita Pinel, que já nos deixou. A Rita, junto com o Luiz, outro batalhador do núcleo Rio de Janeiro, o Paulo Lindense também participou, vários membros do núcleo participaram. Foi elaborada, juntamente com a Coordenação Nacional da Auditoria, uma nota técnica. Essa nota técnica, o link dela está, inclusive, disponibilizado aí na descrição desse vídeo no YouTube, para quem quiser ler. É uma nota que foi lançada na época de aprovação do plano. E nós já denunciávamos, na época, uma série de problemas nesse plano. Primeiro, que nós nos deparamos com vários erros de cálculos.
porque esse plano pegou a dívida do Rio de Janeiro em 2017 e fez um recálculo dela desde o início. Só que os números que estão lá no texto do plano de recuperação fiscal, pelo visto, ignoraram que no valor da dívida refinanciada desde o final da década de 90, já estava embutido o valor do passivo do Banerj, que virou dívida do Estado, foi transformado em dívida do Estado do Rio de Janeiro. Aparentemente, como está descrito ali na nota técnica do Núcleo Rio, esse valor, isso aí foi ignorado. Estaria havendo dupla contagem? Outra coisa, pelos dados ali do plano, não teria sido levado em conta também um pagamento antecipado que o Estado do Rio de Janeiro fez para a União, de cerca de 2 trilhões que foram pagos à vista com dinheiro de royalty do petróleo. Outro problema de cálculo. 2 bilhões, não 2 trilhões. De cerca de 2 bilhões. Obrigada, Paulo. A gente fala tanto em trilhão na dívida federal que eu acabei falando. 2 bilhões. Houve também um outro equívoco do tal subsídio inicial, que foi uma espécie de abatimento inicial no valor da dívida refinanciada, em função do diferencial de cálculo, comparando com os novos juros do contrato estabelecido pela União nessa renegociação. Esse valor também, aparentemente, foi ignorado nos recálculos feitos por esse plano de recuperação fiscal. Então, nessa nota técnica, nós já apontamos 3 indícios de erros. Além disso, um dos maiores problemas desse plano na época é que o próprio Tesouro Nacional fazia uma imposição ao Estado do Rio de Janeiro que, para assinar esse plano, o Estado teria que implementar a denominada securitização de créditos públicos. Um esquema que nós já comprovamos, um esquema extremamente fraudulento. Estávamos, na época, justamente assessorando a CPI da PBH Ativos SA em Belo Horizonte. Aliás, já tínhamos assessorado a CPI da PBH Ativos SA em Belo Horizonte, que apurou um esquema altamente fraudulento, que depois foi, inclusive, interrompido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Foi importante essa experiência, porque nós participamos de audiências públicas na Alerj. Na época, o deputado estadual Paulo Ramos, que agora é deputado federal, ele possibilitou a realização de várias audiências públicas no Estado, na Alerj, e foi através dessas audiências públicas que nós apresentamos toda aquela documentação que tomamos conhecimento durante a CPI da PBH Ativos SA, e, em decorrência disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro barrou a implantação do esquema de securitização de créditos naquele estado, o que já foi pelo menos alguma coisa. Restou o plano de recuperação fiscal propriamente dito. O caso do Rio de Janeiro, que nós vamos debater hoje com a presença dos nossos convidados, Paulo Lindsay e Gustavo Belmonte, é emblemático, gente, porque foi o primeiro, e agora já com quase 4 anos, né, Paulo, de experiência do início da sua implantação. Então, nós vamos ouvir primeiramente o Paulo Lindsay, que vai nos fazer um breve resumo do que vem acontecendo no Rio de Janeiro, em função desse plano. Em seguida, vamos ouvir o Gustavo.
Cada um de vocês vai ter cerca de 10 minutos para essa exposição inicial, porque a gente sabe que são muitas informações, não é? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ouvir o Paulo Lindsay, depois o Gustavo, e as pessoas que estão nos acompanhando, gente, todos vocês aí no nosso canal, bem-vindos, bem-vindas. Vocês podem enviar perguntas aí no chat, tanto no YouTube como no Facebook, que a equipe da Auditoria Cidadã da Dívida, que está aí toda nos assessorando, vai enviar as perguntas aqui para que os nossos convidados possam responder para vocês ao vivo, ok? Então, Paulo, pode abrir seu microfone com a palavra, você terá cerca de 10 minutos. Muito grata. Agradeço aí o espaço de debate. Bom, o Plano de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro, ele é oriundo de todo um processo, de todo um projeto financeiro que vem há décadas sendo construído no Rio de Janeiro, né? O primeiro elo desse projeto, dessa corrente financeira, é o contrato de empréstimo que aconteceu em 1996, no governo do Marcelo Alencar, onde o Estado do Rio de Janeiro não conseguia pagar 13º servidores do Estado do Rio de Janeiro, e pegou emprestado na Caixa Econômica, que vieram carregados de 44 condicionantes, praticamente todo o parque estatal do Rio de Janeiro foi privatizado ali naquele momento, 180 milhões, 120 milhões para 13º e 60 milhões para o chamado PDV, que é a emissão voluntária dos servidores estaduais daquele período. Então, esse foi o primeiro passo, e a partir desse grande passo que veio com essas condicionantes, e aí aconteceu as várias privatizações do Estado do Rio, concessões, extinções de órgãos públicos, né? Eles deram um caminho bastante grande para a aprovação da Lei 9496, que aconteceu logo após esse empréstimo que o Rio de Janeiro fez à Caixa Econômica. E a Lei 9496 é uma lei que centraliza toda a dívida dos estados, né, na União, né, não permitindo mais que os estados se endividassem a partir de emissão de títulos públicos, e essa dívida, que era no valor de 112 bilhões inicialmente, até agora, fevereiro, nós já pagamos mais de 400 bilhões e ainda devemos 556 bilhões de reais, né? Então, para vocês verem que esse endividamento, essa lei, é um saco sem fundo, né? Os serviços públicos cada vez avançam a passos largos para o caos, né? Para a destruição total, porque o projeto principal do grande capital é acabar com o federalismo, né? E, a partir daí, eles aprovaram um arcabouço jurídico que levou o Estado a esse caos financeiro e fiscal que acontece agora. O primeiro elemento, depois do contrato e da Lei 9496, é a chamada Lei Candir. A Lei Candir foi uma lei complementar do governo Fernando Henrique que isentou as empresas exportadoras de produtos primários semi-elaborados do pagamento de ICMS, que seriam compensados futuramente pela União. E agora, com a PEC emergencial aprovada, eles revogaram da Constituição, do artigo 91 dos atos de possessão transitórias, eles revogaram essa obrigação constitucional que da União teria para os estados de compensar a perda da arrecadação de ICMS. Essa perda, em 2018, chegou aí a mais ou menos 640 bilhões, né? O Supremo fez um acordo para pagar 67 bilhões em 17 anos, e agora veio a solução final, que é acabar com essa obrigação constitucional colocada pela emenda 109, que é chamada PEC emergencial aí, né? Logo após essa lei, eles aprovaram a Lei 148, Lei Complementar 148. Essa lei também, ela altera a forma de remuneração do dívida, né, colocando o GPDI e um juros de 6%, mas a Lei 159, logo após, ela altera esse indexador, passando a 4% o juros, diminui o juros de 6 para 4, e coloca a continuidade do GPDI como índice indexador, né? E não permite mais que os estados possam fazer emissão de títulos
né? Logo após a Lei 148, tem a aprovação de uma outra lei, a Lei 156, que a Lei 156, ela é de 2017, ela é anterior ao plano de recuperação, porque a Lei 156 é onde o governo dá uma moratória por 18 meses para o Estado, né, que aceitasse, o único que aceitou foi o Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro ficou 18 meses sem pagar o serviço da dívida, né, a dívida, e esse dinheiro apartado, ele foi corrigido de acordo com o contrato da dívida, né, e foi incorporado futuramente ao saldo devedor que vai ser aprovado pelo plano de recuperação. Porque após essa lei, eles aprovaram uma outra lei complementar. Então, como vocês vão percebendo, várias leis complementares elas vão sendo aprovadas cada ano, e todas elas vêm trazendo elementos, além da questão de obrigar os entes federativos a ficar subjugados pelo grande capital, também coloca elementos de destruição dos serviços públicos e ataque aos servidores, seja ele da instância federal, municipal ou estadual. Então, fiquem atentos, porque não é só na PEC 32, na reforma administrativa, que esses ataques virão. Esses ataques já foram, muitos deles já colocados nessas leis complementares e até em emendas constitucionais que vão avançando. Quando foi em setembro, em 2017, o PESão, ele assina o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, em setembro de 2017, e a partir daí, esse plano, ele coloca como sendo base do plano de recuperação 3 programas, né? O programa que é da Lei 9496, a dívida do Bacen e Banerj e o chamado honra de aval. Todas as dívidas que a União tinha pago em nome do Estado do Rio de Janeiro. Então, em setembro de 2017, esse saldo inicial era de 9,4 bilhões, tá? Em setembro de 2017. Se passaram-se 3 anos, quando chegou em agosto de 2020, esse saldo, esse primeiro plano de recuperação que estava apartado na chamada conta gráfica 1, ele sai de 9,4 bilhões e, ao final desse período, ele chega a 61 bilhões. Então, houve um saldo, né, que foi incorporado ao saldo financeiro da dívida do Rio de Janeiro em 61 bilhões. Então, isso é o plano de recuperação, que dizem que era para salvar o Estado. Então, como é que pode um Estado que começa com uma dívida em setembro de 2017, 9,4 bilhões, e em agosto de 2020 chega a 61 bilhões, e esse saldo é incorporado, e não parou aí. Como houve a extensão, né, a autorização para a extensão do plano de recuperação, foi criada a conta gráfica 2. A conta gráfica 2 começa em setembro de 2020, com saldo inicial de 21 bilhões, né? E a maior parte desses 21 bilhões, 18 bilhões mais ou menos, é o chamado honra de aval, é o dinheiro que a União pagou da dívida do Estado, que agora está sendo incorporado à dívida total do Rio de Janeiro, e esse saldo, agora em março de 2021, ele já chegou a 30 bilhões. Então, de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, pouco mais de 8 meses, 7, 8 meses, ela já cresceu quase mais de 9 bilhões, né, em pouco mais de 7 meses. Né? E quanto chegará esse saldo ao final de agosto de 2022? Qual será o valor desse saldo que será incorporado à dívida do Rio de Janeiro? Né? E aí vocês vão percebendo que, ao longo do tempo, a dívida explode. A dívida do Rio de Janeiro hoje ela está muito próxima de chegar a 200 bilhões. Né? E o saldo do plano de recuperação da Lei 9496, que inicialmente o Estado do Rio de Janeiro refinanciou em 2019 15 bilhões 254 milhões, dando de pagamento inicial à vista de 2 bilhões de pouco, como a Maria Lúcia Patorelli falou, né? E nesses 19 anos, até 2017, o Estado do Rio de Janeiro, de uma dívida de 13 bilhões e 500, que foi renegociado, já pagou 30 bilhões, cerca de 30 bilhões. O saldo em 2019 dessa dívida, que era inicial de 13, pagou 30, era 90, e agora tem mais a incorporação de 33 bilhões na Lei 9496, ao saldo de 90 bilhões. Nós estamos falando aqui de um saldo, agora, nesse momento, em torno de 124 bilhões, só da dívida da Lei 9496.
né? Enquanto, nesse momento, a dívida financeira do Estado chegaria a quase 200 bilhões, a receita corrente líquida do Estado não passa de 58 bilhões. Então, é um Estado que foi preparado à sua falência, né, para que o grande capital pudesse absorver, ou, na realidade, capturar, né, capturar o Estado, né, a partir da perda da autonomia política, financeira e administrativa. O plano de recuperação fiscal, ele tem uma figura que foi aprovada, que chama-se o Conselho de Supervisão do Plano de Recuperação Fiscal. São 3 integrantes do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, dos órgãos de fiscalização e do Estado, que tem mais poder do que o governador. Por que ele tem mais poder do que o governador? Porque eles podem inventar qualquer coisa. Para vocês terem noção, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, foi 2018, se eu não me engano, depois o Gustavo pode confirmar essa data, foi aprovado um plano de carreira dos trabalhadores da saúde, né? Foi levado à LERJ, aprovado, foi levado à sanção do PESão, o PESão vetou todos os artigos financeiros, voltou à LERJ, a LERJ derrubou todos os vetos, e o Conselho de Supervisão do Plano de Recuperação impediu que o plano de recuperação, que o plano de carreira do pessoal da saúde entrasse em vigor. Até hoje não entrou, e eles têm esse poder mais do que o governador e mais do que os deputados federais, porque além desse poder que eles têm, ele tem um outro poder que foi dado a eles, que é acesso à senha financeira e fiscal e contábil do Estado, ou de qualquer Estado que assinar o plano de recuperação. Então, você vê que os Estados estão capturados, nós estamos partindo para a finalização do federalismo, como conhecendo, e concentrando todo o poder administrativo, político e financeiro na mão da União, que presta continência ao grande capital. Então, se não houver uma intervenção política e também da própria sociedade nesse processo, o Estado, em pouco tempo, ele deixará de cumprir o seu papel social, porque estará tudo entregue na mão da iniciativa privada, principalmente, e que estão hoje aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na área de saúde, em todos os momentos aí. Então, nós precisamos entender como é que esses processos, para ir finalizando, como é que esses processos estão se dando. Então, nós temos um arcabouço jurídico com leis complementares e emendas constitucionais que vão cada vez mais levando a essa perda de autonomia do Estado, né? E esse Estado, ele começa a ter que entregar, por conta das condicionantes que são colocadas pelo grande capital, as riquezas que faltaram ainda a não ser entregue, né? No caso do Rio de Janeiro, aquele contrato da Caixa Econômica de 1996 entregou quase tudo e agora faltou poucas coisas, né? Para vocês terem noção do que eu estou falando, o plano de recuperação fiscal em 2020, ele teve um crescimento de um mês para o outro, em um determinado momento, de mais de 3 bilhões. O valor de uma SEDAI, por exemplo, de um mês para o outro, né, de crescimento. Porque não é possível. Qual é o índice que eles usaram? Qual foi o cálculo que eles usaram? De chegar a uma dívida de 9,4 bilhões em setembro de 2017, em agosto de 2020 ela chegar a 61 bilhões. É um aumento de mais de 650%. Né? E aqui está a prova do anatocismo, juros sobre juros, e todo tipo de ilegalidade que foi processada a partir desse plano de recuperação. Então, inicialmente, é isso aí para a gente poder ir para o debate, e vamos escutar aí o Gustavo para ver como é que a gente pode solucionar implementar essa luta perante a sociedade, de modo geral, e também aos servidores públicos que estão discutindo as questões de forma superficiais. E nós precisamos aprofundar para entender como todo esse processo está montado, que é muito mais grave do que as pessoas imaginam. Muito grata, Paulo. Olha, por essa introdução que você já fez, as pessoas já perceberam, né, como que a dívida vai se multiplicando por ela mesma, né? Na época da nota técnica que eu citei, de 2017, aquele valor refinanciado de 13 bilhões, já deduzido os dois, né, pagos à vista, 13 bilhões e 200, que o Paulo também mencionou. No período do refinanciamento até 2016, o Rio de Janeiro pagou 29 bilhões.
Então, veja bem, refinanciou 13.200, nesse 13.200 já estava embutido, né, Paulo, quase 4 bilhões de passivo do Banerj, que foi privatizado. Então, 13 bilhões e 200 já computando o passivo do Banerj. O Rio de Janeiro pagou, desses 13.200, o Rio de Janeiro pagou 29 bilhões. 29, gente. Pagou quase 3 vezes. 29 bilhões. E aí? Qual era o saldo da dívida em 2017? Depois de ter pago 29 bilhões. 61 bilhões 645. E a partir daí, com o plano de recuperação, aconteceu o que ele falou. Criação de uma conta paralela que cresceu mais de 600%. Olha, nós vamos ter que fazer uma completa auditoria disso aqui, porque agora estão exigindo a SEDAI para pagar essa dívida, que já foi paga várias vezes, estão exigindo a SEDAI e estão exigindo muitos sacrifícios da sociedade do Rio de Janeiro. E muita gente acha que a culpa é dos servidores públicos, como a mídia fala, como o governo fala. Então, nesse sentido, é muito importante ter a presença aqui do Gustavo Belmonte, para ele, né, dar continuidade nessa exposição. E até, Gustavo, se você puder também explorar um pouco esse último aspecto que eu anotei aqui, que o Paulo falou, importantíssimo, desse conselho de supervisão desse plano, que tem mais poderes do que o governador, mais poderes do que a LERJ. Porque ambos aprovaram, não é? Aliás, a LERJ aprovou o plano de carreira, o Pezão vetou algumas coisas, mas a LERJ derrubou o veto. O conselho de supervisão se colocou acima da LERJ, quer dizer, acima do poder legislativo do Estado. E falou, não, isso aí que a LERJ votou não vale. Não tem dinheiro. Quer dizer, eles é que mandam? Que conselho é esse que manda mais do que o poder legislativo do Estado? Isso aí rasga a Constituição Federal, não é? E, então, Gustavo, tem vários aspectos aí, além do plano, né, para você mencionar aí o aspecto desse conselho e também do impacto, né, para a sociedade e para os servidores públicos. Muito grave. Sim, obrigado, Patrelli. Obrigado, Paulo, pela exposição. Eu vou fazer uma análise um pouco mais jurídica mesmo, até porque minha formação não ajuda muito com os números, do jeito que o Paulo domina, e você também, Patrelli, domina os números muito bem. Eu acho muito importante a colocação de explicar a origem histórica dessa dívida, porque você vê que não é algo que já está acertado matematicamente ou que bateram o martelo. Existem diversos pontos ali que são discutíveis, os índices de reajuste, isso foi feito ao longo de várias décadas, então a gente não está falando de um governo ou de outro, a gente está falando de vários governos, vários governadores que foram fazendo acordos e má administração do orçamento público, empréstimos, no mínimo com um exagero de ônus para o Estado, né? Não vou te dizer que são ilegais, mas que beiram a ilegalidade, ou que podem vir a se tornar ilegais, de acordo com o julgamento da justiça, eventualmente. E você botou o Rio de Janeiro numa situação, em 2016, já em crise. Você teve uma queda histórica do preço do petróleo muito significativa, que afeta a receita do Rio de Janeiro, um aumento de despesa que era um aumento normal, não era um aumento super extraordinário, porque uma coisa que precisa ser dita aqui, e eu tento fazer uma fala sempre, tanto para os servidores públicos de todo o Brasil, que estão passando por isso, vão passar por isso, mas também do usuário, que é o cidadão, que é toda a sociedade. O serviço público, ele é prestado por servidores, ele é prestado por pessoas, e a demanda que existe de serviço público nunca diminuiu, ela sempre foi, a gente sempre teve aquém de prestar um serviço público de excelência por falta de investimento, por falta de pessoal, por falta de infraestrutura. Então, você fala assim, que a despesa do Rio explodiu, não, isso não é verdade, a despesa do Rio sempre foi aumentando conforme a necessidade da própria sociedade de ser atendida pelos serviços públicos.
Então, é muito importante destacar isso, porque eu acho que a gente, quando o Conselho Fiscal, quando os deputados, infelizmente, os parlamentares sentam para conversar sobre o regime de recuperação fiscal, sentam para fazer a lei complementar 159 e agora a lei complementar 178, parece que é uma conta matemática, parece que é um problema matemático de universidade, sabe? Que é uma questão de vestibular. E não é. A gente está falando de vidas, a gente está falando de saúde, de educação, de segurança pública, de assistencialismo social. A gente está falando de todo o serviço público, de todo o Estado. Então, você amarrar o Estado sob uma visão economicista, de números, é muito prejudicial. E eu acho que o Paulo destacou muito bem que você ataca a própria relação de entes federados. Então, começar fazendo esse alerta, né, que a gente não pode ter essa visão apenas matemática e apenas fiscal e orçamentária dessa questão. É óbvio que se existe um problema orçamentário, ele tem que ser enfrentado, mas ele não pode ser deixado de lado a função essencial do Estado, que é prestar seus serviços a toda a sociedade, né? E é para isso que a gente existe, é para isso que o serviço público existe. No momento que o Rio de Janeiro ingressa no plano de regime fiscal, no recuperação fiscal, você tinha queda de receita, você tinha uma administração, você tinha uma fragilidade política do governador na época, que era o Pezão. O regime em si, ele se dá basicamente por duas leis, tá, gente? A lei 159 e a lei aqui do Rio que aprovou, que é 7629 de 2017. Foi bem falado a questão do pessoal da saúde. Eu queria fazer um destaque muito importante, que na lei aqui do Rio de Janeiro, tá, existe a lei que autoriza, aliás, a gente teve que autorizar o ingresso do Estado do Rio de Janeiro ao regime. E essa lei autorizativa, ela botou que o pessoal da saúde teria o PCCS, isso está lá, está no artigo 7º. Ele fala que os limites da lei complementar da 159, do regime de recuperação fiscal, não vai se aplicar ao plano de cargos e salários da saúde e que o Poder Executivo tem que enviar esse PCCS da saúde em 180 dias. E aí aconteceu tudo o que foi dito, né? Esse artigo foi vetado nessa lei, a LERJ derrubou, o PCCS foi mandado, o governador novamente vetou, foi derrubado novamente, e aí você tem uma lei aprovada pelo povo, aprovada pela Assembleia Legislativa, toda certinha, obedeceu todos os trâmites legais, e o Conselho de Recuperação Fiscal fala que se aprovar essa lei, se ela tiver um impacto financeiro, que vai votar para o Rio de Janeiro sair do regime de recuperação fiscal. E a gente sabe o que isso significa, né? A credora é a União, ela vai ter que fazer as cobranças das parcelas, e que acaba com o orçamento do Rio, acaba praticamente com a gerência do Estado e de todos os serviços públicos. Aí eu acho que a pergunta que tem que ficar, assim, para todos, é se isso é razoável, né? Se a gente está vivendo num país que as relações de entes federados se tornam relações comerciais. A União hoje se assemelha muito mais ao Rio de Janeiro do que um parceiro, um outro ente, né, um parceiro. Até fala aqui, o artigo 1º da Lei Complementar 159 fala dos princípios da solidariedade entre poderes, órgãos de administração, dos entes. Isso não acontece, né? A União se parece que torna uma entidade financeira e que cobra do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, como se fosse um banco, né? E não interessa, você dá seu jeito de pagar, se não pagar, a gente vai aí e fecha tudo. E fecha o quê, né? Vai fechar o Rio de Janeiro inteiro, vai vender, vai mandar o pessoal sair, vai vender todos os serviços públicos. Tipo, para mim, eu fico muito surpreso quando a gente conversa sobre regime de recuperação fiscal, sobre lei complementar, e infelizmente eu não vejo muitos parlamentares fazendo essa análise, essa exposição. Tem mais em jogo do que apenas os números. A gente precisa muito entender qual é a função do Estado, do Pacto Federativo, entender qual é a função da União e por que eles devem se ajudar, né? A gente tem toda uma sociedade para cuidar e para proteger. Eu queria fazer uma observação. O Rio de Janeiro foi o primeiro e único estado até então a ingressar aí no regime de recuperação fiscal. Essa lei complementar 159, ela foi agora aprimorada, ou priorada, pela lei complementar 178, e ela está agora mais ainda rígida, e com mais dispositivos, e com mais obrigações, e pode aí começar a atacar todos os estados que vão aderir a esse projeto. É algo que a gente tem que expor. O objetivo principal desse regime, para mim, é você já caminhar para a privatização do serviço público, do Estado, a privatização do Estado. Eu não estou falando de privatização só de empresas públicas e estatais, eu estou falando de privatização do Estado como um todo. Por quê? No próprio artigo lá, 2º, ele dita lá qual é o plano deles. E ele dita 6, 7,
objetivos que tem que estar no plano de recuperação fiscal. O primeiro de cara é privatização. Ele já fala em privatizações. Depois fala em reforma da Previdência, redução de incentivos fiscais, revisão de regime jurídico único dos servidores, previdência complementar, uma questão de saque nas contas judiciais e leilões de pagamento de credores do Estado. Quando você olha isso rapidamente, e você, juridicamente, tenta comparar isso com outra figura jurídica, isso aqui se parece muito mais com uma liquidação judicial, que é quando a empresa fale de vez e está pagando os credores, do que com um pedido de recuperação judicial, que você vai fazer todo um estudo, um levantamento das receitas, você vai tentar salvar a empresa, você faz uma recuperação judicial. O Estado do Rio de Janeiro não está em recuperação nenhuma, isso parece mais uma liquidação, tipo assim, o objetivo é pagar os credores e vender todo o Estado. E o que sobrar, sobrou, o que não sobrar, problema, tem que pagar a conta. Então, eu acho que isso é muito temerário a médio e longo prazo do Rio de Janeiro, por mais que se fale que o regime é a tábua de salvação, a gente escuta isso muito de alguns parlamentares, que sem o regime o Rio de Janeiro não consegue ser administrado, mas médio e longo prazo, como foi dito aí pelo Paulo, a gente começou a brincadeira em 2016 com 9, 10 bilhões, e agora a gente está chegando a 200 bilhões de passivo, mesmo tendo cumprido o regime de acordo com o próprio Conselho. O Conselho é super rígido, tá, gente? Ao longo desses anos de regime de recuperação fiscal aqui no Rio de Janeiro, foram mais de 130 processos que o regime entrou contra órgãos, contra entidades, contra entes, contra poderes, questionando todo tipo de reajuste, questionando todo tipo de modificação de valor, exigindo compensações absurdas, indo contra qualquer tipo de bom senso, indo contra pagamento de transporte para os servidores que precisam pagar o transporte do próprio bolso, porque o Conselho não permite que se pague um vale transporte para o servidor. Então, foram mais de 130 processos. Os processos que o regime de recuperação fiscal, o Conselho de Recuperação Fiscal, decidiu que devia ser compensado, o Estado teve que dar um jeito. Então, o cinto já era apertado, teve que apertar mais ainda. E apesar de a gente ter cumprido tudo, tá aqui, a gente está agora em abril, dentro do regime, a gente tem um passivo que aumentou aí exponencialmente, foi dito aqui, né, de 10 para 200 bilhões, né? Começou, a primeira conta que eles fazem em 2016 com 108 bilhões, mas já é aquela conta torta que eles fizeram no início. E agora a gente está em 200 bilhões. Ou seja, impagável, né? A dívida passiva do Rio de Janeiro vai estar galopando, impagável. Você tem uma nova lei, 178, que agora o Rio de Janeiro aguarda a sua regulamentação, mas já está ali só esperando sair a regulamentação por decreto presidencial da 178, para poder aderir ao novo regime, que vai ser por 9 anos, mas dentro desses mesmos limites, dentro desse mesmo jogo financeiro, um jogo financeiro, né? O Estado, a União funciona como um ente bancário que emprestou dinheiro e agora está cobrando e está oferecendo umas condições extremamente leoninas, e você ou adere a essas condições ou a gente quebra você todo, porque a gente vai cobrar as nossas dívidas, né? Eu tenho outros pontos para tratar, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, que não deu para falar tudo, mas vamos tocar a live. Muito grata, Gustavo. Importantíssimas as informações que você trouxe e que mostram que a gente tem mesmo que avançar com essa auditoria desse plano, mostrar esses 130 processos que você citou, assim, fazer um quadro, não é, mostrando a índole desse conselho, até porque todo o sacrifício que está sendo imposto pela União ao Estado do Rio de Janeiro, todos os recursos arrancados do Estado do Rio de Janeiro através desse refinanciamento, dessa chamada dívida, né? A União só pode gastar esse dinheiro com o pagamento da sua própria dívida federal. É muito importante dizer isso, porque a gente às vezes vê pessoas comentando: mas a União vai receber esse recurso, vai aplicar melhor do que o Estado está aplicando. Não, gente. Esse dinheiro que está saindo do Estado do Rio de Janeiro, como o dinheiro que está saindo de todos os estados em pagamento de suas dívidas, tudo que a União recebe, de acordo com a Lei 9496, lá de 97, que tratou desse refinanciamento, a União só pode destinar esse dinheiro para pagamento da própria dívida. Então, no fim das contas, você falou corretamente, Gustavo, que é como se ela fosse um banco mesmo, porque o dinheiro vai parar no mercado, que detém os títulos da dívida federal. Tá?
Outro ponto que eu queria ressaltar do que você disse é que você não vê muitos parlamentares falando nisso. E a gente não vê também a mídia falando nisso. Por isso que a Auditoria Cidadã está jogando luz sobre esse processo. Essa é a segunda live sobre o regime de recuperação fiscal, como eu falei no início. Na sexta-feira fizemos com Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Quem não assistiu, está lá no canal da Auditoria Cidadã, podem assistir depois. E hoje, com a questão do Rio de Janeiro. E tem também um artigo conjunto que foi aprovado no dia da reunião do nosso Conselho Político, que está na página da Auditoria Cidadã também, que faz um resgate dessa dívida refinanciada. Eu convido também os nossos seguidores para dar uma olhada nesse livro, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados. O PDF desse livro está disponível gratuitamente na página da Auditoria Cidadã. Nós estamos completando 20 anos e quem ganha presente são os nossos seguidores. Vocês podem baixar e dar uma olhada para vocês entenderem como que desde o refinanciamento essa dívida dos estados é algo extremamente questionável, tá? Nesse livro vocês vão entender do PROES, do esquema que transformou o passivo dos bancos privatizados, dos bancos estaduais privatizados, em dívida pública dos estados. E passou a corrigir, como Paulo Lindsay falou, pelo IGPDI, o maior índice de atualização que existe no Brasil, que considera até a variação cambial. Qual é a lógica de considerar a variação cambial entre uma negociação de entes federados? Não é como estamos tratando aqui. Então, esses pontos são muito importantes e a Auditoria Cidadã tem priorizado, tem jogado luz nesse debate e vai continuar fazendo isso até a grande mídia pautar e discutir que não se trata de recuperação, né, gente? Paulo, eu vou passar para você para mais uma rodada curtinha, que eu vi que vocês dois ainda ficaram com alguns aspectos importantes para citar. Você pode agora, em poucos minutos, falar dessa situação aí, o que nós podemos fazer mobilizando o Núcleo Rio de Janeiro, porque o que está em risco é muito grande. Além da SEDAI, como você citou, que está aí na pauta para ser privatizada, né? O povo do Rio de Janeiro está de parabéns, está lutando muito para adiar essa privatização. O que mais, Paulo? Essa auditoria que nós precisamos fazer dessa dívida no estado do Rio de Janeiro, mais uns 3 minutinhos, aí você pode concluir a sua fala para a gente ouvir. Tem muitas perguntas aqui de quem nos acompanha, viu? Vamos fazer 2 rodadas curtinhas aí para você, Paulo, e para o Gustavo. Em seguida, a gente ouve as perguntas dos nossos internautas. Primeiro, quando o Gustavo falou da questão do passivo financeiro do Estado, a dívida total do Estado, que hoje está no último, o terceiro quadrimestre de 2020, chegou a 191 bilhões. Dentro dessa dívida, tem uma questão que todo mundo fala da privatização da SEDAI, mas a SEDAI ela foi já privatizada, porque em 2017 o Estado fez uma lei e o Banco BNP Paribas antecipou 2,9 bilhões para o Estado, para pagar até o final do ano passado, 3 anos, 2017 a 2020, dezembro de 2020. Essa dívida já está em 4,4 bilhões. É uma antecipação da privatização. Mas não houve a privatização oficial, mas o dinheiro pago ao banco. Então, se houver uma privatização da SEDAI, esse dinheiro não vai para o Estado, esse dinheiro vai para a mão do BNP Paribas, porque foi ele que antecipou. Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. É uma lei que foi feita estadual. Em relação ao que nós podemos fazer, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é empoderar o conhecimento aos servidores públicos, para que os servidores públicos entendam qual é o cenário, qual é o terreno minado que nós estamos pisando, para a gente poder, a partir desse conhecimento,
fazer um diálogo com a sociedade, porque vai ter que ser uma luta conjunta entre trabalhadores e a sociedade de modo geral, porque se depender de político que é financiado pelos grandes capitais, nós estamos com muito problema. A grande parte dos políticos desse país são financiados pelas grandes corporações e pelos bancos. Então, só vai haver uma posição política diferente do que está acontecendo agora se houver uma pressão muito forte da população de modo geral e dos servidores públicos. Os servidores públicos precisam entender e sair só dessa discussão. Eu sou sindicalista e eu sei que o papel do sindicato é discutir as questões corporativas, né, principalmente, mas não podemos ficar pautados só por isso, porque as questões sindicais, corporativas dos órgãos, né, das carreiras, elas passam por dentro desse desmonte do Estado. Como é que nós vamos poder reivindicar campanha salarial, melhoria salariais, se o Estado, ele, na sua grande maioria, nas suas leis complementares, estão desmontando o Estado? Porque a gente fica muito voltado para a questão da PEC 32, e eles já estão desmontando o Estado há muito tempo. Desde a emenda 95, que lá tem já aquelas várias vedações, eles colocaram várias vedações nas outras leis complementares. Então, eles têm um arcabouço jurídico na mão, e esse arcabouço jurídico, ele permite que os entes federativos ficam totalmente submissos, totalmente capturados de quatro e perante ao grande capital, né? Porque a União também está de quatro. A União, ela faz toda essa pressão em cima do seu ente federativo, porque o grande poder pressiona ela. Ou alguém explica como é que a União vai poder pagar pela LOA de 2021 2 trilhões e 235 bilhões para os grandes bancos e as grandes corporações. Então, nós precisamos fazer esse debate com a sociedade. Eu acho que precisa fazer um grande movimento no Estado, né, juntando os servidores públicos estaduais, municipais e federais, né, para a gente poder, a partir daí, sair para incorporar esse conhecimento aos movimentos sociais e sindicais, para a gente tentar barrar todo esse desmonte do Estado brasileiro, porque nós estamos sendo usados como boi de piranha para todo esse processo de desmonte. E o Estado, só para finalizar, o Gustavo falou da Lei 178, exatamente, a partir da Lei 178, eles fragilizaram as condições, porque o único Estado que conseguiu fazer o plano de recuperação que estava tão ruim é o Rio de Janeiro. E, por conta disso, os outros estados que quiseram, como o caso do Rio Grande do Sul, não conseguiram na época. Mas agora, com a aprovação da lei, eles possibilitaram, eles diminuíram as restrições para que todo mundo possa entrar, mesmo que ele não deva. Porque esse plano ele é muito ruim e ele vai acabar com o federalismo no Brasil. Exatamente. Paulo, Gustavo, você gostaria de terminar a sua parte, né, pelo menos da sua exposição, que a gente nunca termina, né? Sim. E vamos te ouvir, em seguida a gente passa para o público. Eu só queria ressaltar um ponto no que o Paulo falou, porque essa chamada dívida, gente, está por trás de tudo. Está por trás das privatizações, está por trás do desmonte do Estado, está por trás desse sacrifício financeiro gigante. Olha quantas vezes o Rio de Janeiro já pagou essa dívida, e essa dívida não para de crescer. E quanto que o Estado recebeu de fato? Olha lá atrás, não recebeu quase nada, porque pega um passivo do Banerj, transforma em dívida e vai transformando aquela bola de neve com índice elevadíssimo. Então, é o que a gente chama de sistema da dívida. E o Paulo falou muito bem, temos que popularizar o conhecimento disso e envolver todas as pessoas, seja servidor público, seja da iniciativa privada, seja desempregado, aposentado, todo mundo, para conhecer esse problema e lutar, não é? Você concorda, Gustavo? Concordo, Patorelli. Acho importantíssimo essa relação que vocês fizeram com a situação da União, com a situação do Rio. O Rio de Janeiro hoje está muito semelhante ao que você já vem alertando há anos, que é fazendo superávit fiscal para pagar dívida. E que dívida é essa? Ninguém sabe. É uma dívida que nunca acaba, que só aumenta, e cada ano que a gente faz mais esse esforço para pagar essa dívida, parece que ela aumenta mais ainda. E parece que não tem fim, mas aí você vai levando a custa de quê? A custa de você estrangular todos os serviços públicos e todo tipo de assistencialismo que existe no Brasil. O custo de você descontar na sociedade a falta de médicos, de saúde, de segurança, de educação.
toda a crise que a gente está passando agora, piorada pela situação do Covid, ela tem muito disso, ou boa, grande parte, quase integralmente nisso, nessa política de fazer ajuste financeiro, arroxo, para poder pagar a dívida, fazer superávit fiscal para pagar uma dívida que a gente não consegue auditar, que a gente não consegue entender direito quem são os credores, que a gente não consegue entender se ela é pagável, se ela está sendo feita de forma pagável, a gente não entende os índices. Então, ter uma auditoria nas dívidas aqui do Rio de Janeiro é tão importante quanto ter essa auditoria na União, na esfera da União. Eu queria destacar os pontos perigosíssimos que foram trazidos com a 178, com a lei complementar 178, que ela praticamente cria um teto de gastos também para os estados. Então, quem aderir ao plano de recuperação fiscal agora vai ter um teto de gastos utilizando-se o IPCA, que é o semelhante ao teste de gastos do que foi feito também na esfera da União e que trouxe um prejuízo gigante para todas as áreas do serviço público, porque você não pode investir em educação, você não pode investir em saúde, tem que obedecer ao índice do IPCA, por mais que tenha déficit de servidores em todas essas áreas, o ente que entrar no regime de recuperação fiscal pela 178 vai ter que ter, no máximo, as suas despesas reajustadas pelo IPCA. Não vai poder nem ter nenhum outro acréscimo. Independente se estiver com Covid, com pandemia, se estiver em crise, não interessa o problema social. O que interessa é obedecer os números e o IPCA. Essa 178 também proíbe, que é uma coisa que atualmente é permitida aqui no Rio de Janeiro, a reposição dos cargos vagos dos servidores efetivos. Então, uma coisa óbvia, né? Você tem 100 servidores da saúde, saíram 50, você bota 50 para repor os 100. A 178 proíbe essa reposição, gente. Tá? É o artigo... deixa eu ver, eu acho que eu perdi ele aqui. Está lá no artigo 8º da 159, né, que foi mudada para a 178, que é proibido agora você repor os cargos... Foi vetado pelo presidente, né? Estava no projeto de lei, mas foi vetado pelo presidente. Então, acabou a questão da reposição dos cargos vagos efetivos. Então, sai um médico, sai um professor, sai um policial, não pode repor. Vai ficar sem até 10 anos sem repor. É claro que eles criaram um gatilho, e esse gatilho exatamente você passa pelo conselho. O conselho vai analisar o seu caso, e o conselho vai decidir se você vai repor esse cargo ou não. É um tipo de poder totalmente estranho a qualquer forma democrática de direito que você estude, que você pesquise, né? É muito estranho você ver um conselho acima de todos, né? Como foi dito aqui. Eu acho que a SEDAI, também, queria falar uma palavrinha da SEDAI rapidamente, existe um gatilho aqui no artigo 2º, parágrafo 7º, da 159, alterada pela 178, que permite a não privatização se demonstrado que vai ter o ingresso daqueles valores que seriam obtidos pela privatização. A SEDAI é superavitária. É só falar, olha só, 10 anos, o superávit que a SEDAI faz é tanto. Isso já paga a privatização da SEDAI 2 vezes. Então, eu acho que pode ser um caminho para o pessoal da SEDAI. A gente não pode só atrasar essa privatização, a gente tem que evitar. A água é do povo, você não tem por que botar uma empresa privada para gerenciar a água, é um bem público, essencial e necessário para todas as pessoas. Então, precisa permanecer com o povo. Obrigado. Excelentes acréscimos, Gustavo. Eu queria só chamar a atenção de um ponto para o nosso público. Essa lei complementar 178, que o Gustavo chamou atenção muito bem, que ela agravou, né, ainda mais as condições para o povo e, como disse o Paulo, facilitou o ingresso de outros estados nessa guilhotina. Essa lei, gente, ela foi aprovada no mesmo dia na Câmara e no Senado Federal. No dia 15 de dezembro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. No mesmo dia, ela foi votada na Câmara e foi votada no Senado e aprovada. Não teve debate nenhum. Tramitação sumaríssima. Não passou por nenhuma comissão, não teve debate público, nem parlamentares, eu acho que sabiam o que eles estavam votando. Nós estamos diante, gente, de um escândalo. Um escândalo, é uma lei que rasga a Constituição Federal, que coloca um conselho para mandar acima do poder do governador e do poder da Assembleia Legislativa. Não é possível um negócio desse. Nós vamos organizar o povo do Rio de Janeiro, hein? Núcleo Rio está com uma tarefa aí gigante, hein? E contamos muito com o Fórum de Servidores, Gustavo, para integrar o Núcleo Rio de Janeiro,
para trazer muita força para o núcleo, porque nós vamos precisar de envolver todo mundo para fortalecer essa virada desse jogo aí no Rio de Janeiro. Porque da mesma forma que o Rio foi o primeiro a entrar nessa guilhotina, o Rio tem que ser exemplo para o Brasil de como sair disso. E só vejo uma saída: mobilização social consciente, com as pessoas compreendendo o que está acontecendo e lutando como cidadãos, cidadãs, todos juntos, né? É isso que a gente tem que construir no Rio de Janeiro. Mas, olha, tem muitas perguntas aqui, ademais dos elogios para vocês, muitas saudações e gratidão, viu, Paulo, Gustavo, pelas explicações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma leitura geral aqui nas perguntas que a equipe da Auditoria Cidadã, aguerrida, agradeço a todos que estão aqui a essa hora da noite, equipe da Auditoria Cidadã nos assessorando. Eu vou dar uma lida nas perguntas que eles selecionaram aqui para nós e depois eu abro para cada um fazer um comentário geral e as considerações já finais, ok? Então, eu peço a vocês dois que vão tomando nota aí de algumas perguntas para vocês comentarem no geral, assim, que a gente sabe que é complicado para responder uma por uma, mas se vocês puderem anotar, depois vocês dão uma resposta global. O Júlio Menezes fala: como é que o regime de recuperação fiscal atinge o cidadão comum? O Lorival Almeida de Aguiar diz o seguinte: entender da dívida pública no Brasil é entender de quase tudo da exploração e opressão internacional do capital financeiro sobre os países da periferia do sistema. Olha, muito importante, Lorival, gratidão. O Nelson Veras: a mídia está dizendo que o Rio de Janeiro está quebrado por causa do Sérgio Cabral. A mídia gosta disso, né? Gosta de achar um culpado para desviar do assunto, não é? Claro, não estou falando que o Sérgio Cabral não tem culpa, não, tá? Mas o problema está mais em cima. O problema é do sistema financeiro como um todo, é do sistema da dívida. O Silvio Lima: ao considerar a sangria dos cofres públicos com o pagamento de juro dessa dívida, se for levada ao TCU, pode, por parte deste, ser considerada indecente e impagável? Olha, em relação a isso, eu vou fazer um parêntese aqui, hein? Depois vocês complementam. Houve, na época da Lei Complementar 148, e seguida da 151, um conjunto de liminares concedidas ao Supremo Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, a vários estados, inclusive ao Rio de Janeiro, porque naquela época, com a mudança do indexador do IGPDI para a Selic, houve um recálculo da dívida e os estados já estariam com a dívida quitada. Aí veio, isso aí a gente está citando no artigo que está em destaque lá na página da Auditoria Cidadã. Aí, diante disso, o Ministério da Fazenda, na época, atuou junto ao Supremo, claro que o mercado financeiro também, porque isso aí ia significar a libertação dos estados. E tinha havido uma falha naquela lei, uma falha positiva, que aquela lei não falava em aplicação de juros compostos, que, aliás, é ilegal no Brasil, na esfera pública. Então, os estados, recalculando a sua dívida com base nos juros simples, aplicando-se a Selic, eles já teriam pago essas dívidas há anos e estariam liberados e não ficariam sujeitos a esse regime de recuperação fiscal. O que aconteceu? Depois de várias liminares, chegaram a ser concedidas, se eu não me engano, 12 ou 14 liminares, eu sei que foram muitas. Houve essa pressão forte do mercado, uma pressão forte do Ministério da Fazenda na época. E o que aconteceu?
uma espécie de acordão entre governadores e União, com a participação do Supremo Tribunal Federal, com a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Um verdadeiro escândalo, voltar atrás, aquelas liminares foram derrubadas, e depois disso veio essa lei do regime de recuperação fiscal. O que tinham prometido era dar uma solução política, e olha a solução que veio, gente. Veio uma guilhotina para os estados. Isso, nós temos que retomar essa história também, viu? Dessas liminares que voltaram atrás com promessa de resolver o problema dos estados, e olha o que aconteceu, piorou ainda mais. O Júlio Menezes coloca o regime de recuperação fiscal que está em curso no estado do Rio de Janeiro está planejado nos mesmos moldes para outros estados? Sim, como nós falamos aqui. O Silvio Lima, cobrar imposto sobre dividendos não passa por aí, também uma política de combate à desigualdade. O Nelson Veras, Paulo Lindsay, a mídia está dizendo que é porque o Witzel e o Pezão roubaram muito. Tá vendo? A mídia fala desses, fala do Cabral e vai desviando. O José Lima coloca: a CPI da queda de arrecadação fiscal da Alerj estima que perdeu-se aproximadamente 10 bilhões de reais por falta de fiscalização. É um ralo sem fim, tudo por falta de governança. O Marcelo Siqueira coloca: em 1997, o Rio de Janeiro devia 13 bilhões, pagou, na verdade, em 20 anos, 29 bilhões, e ainda devia 61 bilhões, isso 61, lá em 2017, quando a gente soltou a nota técnica. Agora é muito mais. O Paulo Lindsay depois pode repetir quanto que é atualmente. O José Meira, a prioridade de Paulo Guedes é pagar o serviço da dívida, o resto é o resto. O Marcelo Augusto, sistema financeiro coloca a União, estados e municípios de joelhos. O Bruno Avanço, petróleo da Arábia é riqueza. Se não fosse o entreguismo da Petrobras aqui no Brasil, o Rio de Janeiro seria outro. O José Pedro Meira, a prioridade do Paulo Guedes é o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, né? A instituição privada que, de fato, manda no Brasil. O Nelson Veras, os economistas todos dizem que na faculdade de economia não se ouve falar de nada disso. Não ouve mesmo, não. Edna Maria Pergolato, como o Paulo Guedes põe à venda 1.000 imóveis do Banco do Brasil com desconto de 70%? Cadê o Bolsonaro? Ele mia feito um gatinho perante o Guedes. Lamentável. O Paulo Rolo, que é auditor fiscal. Então, o brutal crescimento da dívida é apenas contábil? Quais as consequências para os servidores inativos e ativos se os donos das dívidas quiserem que só eles mesmos recebam? Luiz Magalhães, quando o Estado do Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal, o Estado teve que abrir mão das ações judiciais que questionavam a União. Só em função disso, já houve um aumento da dívida. Total absurdo, pura agiotagem. O Júlio Menezes, novamente, sempre me pergunto, quem determina o juro da dívida pública? Quem regulamenta? Isso tudo vem de fora. O Francisco Rafael Sanches Alecrim. Existe a possibilidade do regime de recuperação fiscal ser barrado na justiça? Gente, essas foram as principais perguntas selecionadas. Eu peço perdão a outras pessoas que fizeram perguntas e que a gente não selecionou, porque não tem condição de selecionar todas, mas depois a gente dá uma olhada e comenta em posts, em outros espaços da Auditoria Cidadã. Eu agradeço a todos que se manifestaram, que enviaram perguntas. Vou passar primeiramente para o Paulo, para ele fazer aí um apanhado geral e responder o que ele puder em alguns minutinhos. Você acha que 5 minutinhos você consegue, Paulo?
Sigo. Em seguida, vamos ouvir o Gustavo. Bom, a primeira pergunta que foi colocada aí é qual é o impacto do regime de recuperação para a sociedade. O impacto é que o dinheiro público ele deixa de ser direcionado para as políticas públicas, e ele é direcionado para o grande capital financeiro, né? Então, o Estado perde seu papel, ele deixa de fazer o papel social e papel que foi colocado para o Estado, né? Porque muita gente confunde Estado com empresa, que não está dando lucro. O Estado não foi feito para dar lucro, o Estado foi feito para melhorar a vida do seu cidadão, da sua população. E mesmo a questão do endividamento, ele pode ser uma ferramenta que possa vir a acontecer, mas desde o momento que você tenha contrapartida serviços que melhoram a vida do povo. Em relação ao que foi colocado, como ele colocou sobre a dependência, o Brasil é uma economia dependente. E aí, por conta disso, a gente está totalmente subjugado pelo grande capital, né? É só olhar a balança comercial do Brasil, quais são os principais produtos hoje, em evidência pela grande mídia. São 5 ou 6 commodities, que são, na sua grande maioria, isentas do ICMS, né? Que vendem em dólar, vendem em euro, mas não pagam, não deixam divisa no país por conta da isenção da Lei Candir. Então, infelizmente, o Brasil é um país de economia dependente e nós estamos vivendo no mesmo papel da colônia quando a gente foi descoberto lá por Portugal, né? Foi tomado por Portugal, porque nós nunca fomos descobertos, nós éramos um território que vivia gente brasileira aqui nesse momento. Então, a dependência que nós temos é essa, que o grande capital, a ordem mundial não permite que a sexta economia do mundo, que já foi a nona e hoje nós somos a 12ª, possa efetivamente se destacar no cenário mundial, porque nós temos todas as condições para isso. Sobre a questão de que o Paulo Rolo coloca, de que é uma questão só contábil, não. Quando você tem esse endividamento, você coloca vários condicionantes para o Estado, para os servidores e para a população de um modo geral, né, tirando direitos, piorando a vida do trabalhador. Quando eu citei lá em 1996, aquele empréstimo da Caixa Econômica vieram carregar de 44 condicionantes, né? E ali, todos os direitos que os trabalhadores dos federais tinham perdido, os trabalhadores estaduais perderam naquele momento, né? E todas as privatizações foram colocadas. Então, não é só uma questão contábil. Aparentemente, parece ser só uma questão contábil, mas o dinheiro, ele sai de algum lugar, né? Os juros, todo esse endividamento que o mercado cobra, e se o mercado não cobra ele em dinheiro, leva em título, ele coloca as condicionantes. Aí ele quer a SEDAI, quer a Petrobras, quer a Eletrobras. O sistema, ele é venal, ele está colocando todas essas amarras nos entes federativos para que, a partir daí, as riquezas sejam facilmente colocadas na mão do grande capital, que permite que eles tomem sem nenhum tipo de esforço, como aconteceu que a companheira colocou aí, da venda dos prédios do Banco do Brasil, né, a preço de banana, como foi feito com várias refinarias de petróleo também, que foram vendidas por preços irrisórios, né? É para isso que serve esse processo de desmonte do Estado, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, que não é uma questão contábil, é uma questão muito mais do que isso. E na questão do Rio de Janeiro, nós pagamos 13 até 2017. Na verdade, nós refinanciamos 13, pagamos 29 até 2017. Em 2018, 2019, não houve pagamento, porque teve um plano de recuperação. Mas, mesmo assim, em 2019, a dívida de que era 70 bilhões o saldo, passou para 90. Porque aquele dinheiro que estava apartado, ele foi incorporado ali em determinado momento. E agora, depois de 2019, você tem a incorporação de mais 33 bilhões nesse saldo. Então, a dívida hoje da Lei 9496, ela quando foi incorporada, apareceu os dados oficialmente, será em torno de 124 bilhões de uma dívida que foi financiada por 13.500, mais ou menos, pagamos 29 até 2017, ou 30 bilhões, tá? E devemos, até agora, para o plano de recuperação, 124. Então, daqueles 200 bilhões que o Gustavo colocou, 124 bilhões pertencem à Lei 9496, né? Então, é isso que nós estamos falando. E esse processo, ele desmonta o Estado e obriga
é acabar com os serviços públicos e colocar todo esse serviço público na mão da iniciativa privada. É isso que é o objetivo central para que eles possam avançar na tomada, porque a União está capturada pelo grande capital e os estados vão pelo mesmo caminho. Exatamente, Paulo, muito grata. E quando você fala de acabar com o serviço público, muita gente entende que só o servidor público que é prejudicado. Não, a maior prejudicada é a sociedade. É a sociedade que fica sem a prestação do serviço público, né? Se eu só colocar mais um elemento, porque como a Catarina, no começo da live, ela falou que eu tenho 40 anos de serviço público. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é uma vivência de serviço público. Eu vivi esse estado loteado, que eu entrei no IBGE em 1981, e esse estado loteado é o que eles querem produzir agora. Você acaba com um concurso público e coloca os amigos do rei dentro do serviço público. Então, esse é o objetivo central para que você possa atender a sua base eleitoral e a sua base política. Certo, Paulo. Gustavo, pode abrir seu microfone. Obrigado. Eu juntei aqui as perguntas, vou tentar responder de uma forma geral, apontando cada uma um pouquinho mais. Algumas específicas. Como isso atinge o cidadão comum? Bem, já foi dito aqui, eu volto a falar. Todo mundo faz o certo uso do serviço público. A não ser que você seja extremamente rico, tem uma vida fora da realidade de 99,9% dos brasileiros, você faz uso de algum serviço público, nem que seja do transporte público, algo assim. E esse regime de recuperação fiscal, ele praticamente engessa e vai desidratando todo o serviço público como um todo. O fim final, o Paulo bem destacou aqui, eu concordo, é a privatização do Estado público, a privatizar o Estado do Rio de Janeiro, privatizar o Brasil. Você desidratar todos os serviços públicos e ir jogando na mão da iniciativa privada e por aí vai. Tanto que a 159 agora, com a mudança da 178, ela tem lá um gatilho, uma previsão de que pode fazer contrato com a OAS. Quer dizer, repor um servidor público efetivo, você não pode, mas você pode fazer um contrato com uma organização social. E que aqui do Rio de Janeiro, acredito que em outros estados que tiveram experiência de organização social na área da saúde, principalmente, viram o caos que se tornou e a sangria de dinheiro que foi. Então, é óbvio que quando você tira o serviço público e joga para a mão da iniciativa privada, você fica sujeito à vontade da iniciativa privada e perde um pouco do controle. Então, é muito prejuízo para o cidadão comum. Aqui falaram nos casos de corrupção, né? É claro que existem casos de corrupção que são maiores do que outros, é claro que a corrupção atrapalha, sim, a administração, mas não é só isso, não é só a corrupção do Cabral, não é só a corrupção do Pezão, do Wilson, etc. É uma política de desmonte através do endividamento. Você endivida o Estado a ponto de ele não ter mais o que fazer, a não ser se submeter a essas condições, e essas condições elas são todas trabalhadas no sentido de você fazer a privatização do Estado. Você ataca as empresas públicas, você ataca o serviço público, você impede que ele faça a reposição de cargos efetivos de servidores, então vai faltar médico, vai faltar segurança pública, vai faltar professores, vai faltar área de assistência social, mas aí você oferece como tábua de salvação a iniciativa privada, os contratos, as OS. É esse caminho do sistema da dívida, né? Então, não é exatamente só uma questão contábil, né? É uma questão contábil com fins de se caminhar para uma privatização do Estado. É importante destacar aqui que o Rio de Janeiro voltou a pagar a dívida com a União. Desde setembro, quando foi pela decisão do ministro Luiz Fux, do STF, que a gente atualmente está no regime de recuperação fiscal, graças a uma decisão do STF, porque o prazo do regime de recuperação fiscal acabou em setembro de 2020. Desde setembro, o Rio de Janeiro volta para o regime, através dessa decisão judicial, mas ele tem que pagar, porque era a previsão lá do plano de recuperação fiscal do Rio, que a partir do terceiro ano, que a gente voltasse a pagar em parcelas reduzidas, mas voltasse a pagar à União essa dívida impagável aí de, atualmente, quase 200 bilhões. A gente já pagou 1 bilhão, até hoje, a gente pagou 1 bilhão de reais para a União, no meio de uma pandemia, precisando de recursos públicos mais do que nunca, mas 1 bilhão já foi reservado para o pagamento da União. Então, a gente mostra como isso afeta, né, a sociedade, né? Não estou falando só de serviços públicos, de servidores públicos, estou falando para todo mundo, né? Os juros compostos que foram citados aqui pela Fratorelli, a única entidade no Brasil que pode cobrar juros compostos são os bancos.
e aí você deixou a União cobrar juros compostos dos estados. Então, tipo assim, novamente, aonde que, num estudo de pacto federativo, de Estado Democrático de Direito, você permite que um ente cobre juro composto de outro ente? Isso, gente, eu desconheço, não acho que isso existe em outro lugar do mundo. Acho bem complicado essa situação. O regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro é nos mesmos moldes para os outros estados? Então, o Rio de Janeiro está hoje submetido à Lei 159 da época, antes de ser alterada pela 78. Essas alterações da 78 que eu trouxe vão ser o que vai ser vigente para todos os estados a partir de agora, e para o Rio de Janeiro, que está tentando aí renovar o regime de recuperação fiscal. Falta sair, novamente, um decreto muito importante, que estamos aguardando que saia esse semestre, que é o decreto presidencial que vai regulamentar a 178, que vai trazer exatamente quais são as condições. Mas, então, o regime de recuperação fiscal para os outros estados vai ser pior ainda, porque vai ser a lei complementar 159, já com as modificações da 178 e com todas aquelas questões que eu trouxe para vocês. O regime fiscal pode ser barrado na Justiça, no Tribunal de Contas da União? Não, gente. Aqui foi bem destacado pela Fratorelli, pelo Paulo, a gente precisa fazer uma movimentação política, isso precisa vir da sociedade como um todo, a gente precisa falar, a gente precisa auditar essas dívidas, precisa entender como essas dívidas surgiram, a gente precisa pressionar os parlamentares e falar, dar um basta, e dar um chega. Achar que isso vai ser resolvido juridicamente, não vai. Infelizmente, os órgãos jurídicos, eles também tomam decisões políticas, o STF faz isso aí toda hora, né? Me desculpe os ministros do STF, mas a gente vê a influência política em diversas decisões. E aí o fato, a história narrada pela Fatorelli de que eles se sentaram lá e fizeram um grande acordão é isso. É uma vontade política de seguir nessa linha que a gente precisa enfrentar, como? Conscientizando as pessoas, trazendo informação e principalmente fazendo barulho. A gente precisa fazer barulho, precisa levar isso para a mídia, precisa discutir isso nos grupos de trabalho. Os sindicatos têm obrigação de discutir isso. O Paulo falou, não adianta ficar no seu próprio mundo, achando que eu vou lutar aqui por um reajuste, por auxílio transporte, por auxílio isso. Não adianta, a realidade não é mais essa, tá, gente? Tá todo mundo mesmo que no mesmo barco, e esse barco vai num sentido muito, muito contrário aos interesses aí da sociedade e dos servidores públicos. Obrigado pelo espaço. Muitíssimo grata, Gustavo, Paulo Lindesey. Eu acho que essa live de hoje, é claro, gente, que nós não tínhamos a pretensão de esgotar o assunto, porque nós estamos falando de um processo de décadas, né? Desde o refinanciamento dessa dívida, passando aí por uma série de mecanismos durante essas décadas, mas o objetivo da live foi atingido, que é dar a vocês a dimensão do que está por trás desse chamado regime de recuperação fiscal. Não é recuperação. Aquele acordo feito, não é para que os estados voltassem atrás naquelas liminares, que seria encontrada uma solução política, aquilo ali foi, na verdade, esse veneno, não foi um remédio, foi um veneno que está provocando a piora da situação fiscal do Rio de Janeiro, levando a esse encurralamento com enormes prejuízos, como nossos dois convidados colocaram, tanto para os servidores públicos, mas principalmente para a sociedade, né? Então, nós queremos agradecer, em primeiro lugar, ao Paulo Lindesey por essa live, por tudo que ele tem feito como voluntário no âmbito da Auditoria Cidadã da Dívida, e também ao Gustavo Belmonte, já agradecendo aqui antecipadamente, Gustavo, porque eu tenho certeza que nós vamos contar muito contigo para fortalecer essa luta aí rapidamente, tem que ser rápido, né? Para barrar aí todo esse processo de desmonte que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agradeço também a equipe da Auditoria Cidadã, ao Vinícius, que está aqui na técnica, nos ajudando. E queria terminar essa live hoje citando uma frase indígena, né? Porque hoje, dia 19 de abril, é o Dia do Índio, os verdadeiros donos dessa terra, não é? Então, eu gostaria de fazer uma homenagem aos povos originários, aos indígenas, e citar duas frases aqui que nos instigam, não é? Nesse momento em que a gente está lutando.
Um provérbio indígena diz o seguinte: prefiro virar adubo dessa terra do que parar de lutar por ela. Eu acho que tem muito a ver com essa entrega que está sendo feita do patrimônio brasileiro, não é? Então, vamos nos inspirar nos povos indígenas, não é? Que preferem virar adubo. O que é isso? Preferem até morrer, né? Virar adubo é ir para a terra. Preferem virar adubo do que parar de lutar. E o outro diz o seguinte: quando o coração de um homem está em chamas, a sua língua arde. Olha que significativo. É por isso que nós debatemos aqui, né? Durante 1h30, praticamente, aqui, com a língua ardendo, porque estamos indignados com o que está acontecendo no nosso país, um país tão belo, tão rico. Vamos seguir lutando para que o nosso povo tenha vida digna, vamos continuar lutando para reverter essa injustiça social que se aprofunda no Brasil. Não precisa ser assim, gente. Vamos virar esse jogo. E contamos com nossos convidados, contamos com toda a equipe da Auditoria Cidadã, com todos os voluntários que já atuam nos núcleos, com todos vocês que nos assistem, porque vamos precisar de todo mundo e vamos virar esse jogo. Forte abraço, boa noite a todos e todas e cuidem-se, cuidem-se. Gratidão, Paulo, gratidão, Gustavo. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. Vão acabar nos levando pro buraco a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. Modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.